Meus amigos, a verdade veio à tona de forma retumbante. Bastou o depoimento de um general corajoso para desmontar, dentro do próprio STF, toda a narrativa armada contra Bolsonaro. E o impacto foi tão forte que até o Jornal Nacional teve que reconhecer. Bolsonaro é inocente dessa farsa grotesca. O general Freire Gomes não se acovardou. Encarou Alexandre de Moraes e sustentou a verdade com firmeza e honra, mostrando ao Brasil que ainda existem homens leais e honrados dentro do Exército. O sistema tentou enterrar a verdade, mas a coragem falou mais alto. Assista agora ao vídeo completo e veja como esse depoimento pode virar o jogo de uma vez por todas. Comente, compartilhe e faça essa verdade ecoar por todo o Brasil. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. Faltava o de depoente. Augusto, deixa eu só trazer mais um ponto aqui também em relação a esse depoimento do Freire Gomes, que é importante, porque ele foi questionado sobre a tal minuta do golpe. E olha o que ele disse. Também não tem, né? Exato, que não tem. Ele disse o seguinte, segundo o Freire Gomes, o documento era, aspas, um apanhado de considerandos com base na Constituição, com aspectos jurídicos. Por isso, não nos chamou atenção, fecho aspas, aí para a fala do Freire Gomes. Houve uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e um dos depoentes. O ministro interrompeu o depoimento de Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depois de o general dizer que não poderia afirmar se o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, teria concordado com uma proposta para reverter o resultado da eleição presidencial. O ministro afirmou que viu indícios de contradição em relação ao que o general relatou à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse o ministro do Supremo. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, fecho aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Disse o general agora há pouco nesse depoimento, aspas para o general Freire Gomes. Talvez ele, no caso Jair Bolsonaro, tenha nos apresentado por consideração. Não me pareceu que ele tivesse nos influenciado. Eu alertei com toda educação, num aspecto cordial, que as medidas que ele, Bolsonaro, deveria tomar deveria estar atento a apoios, os mais variados, e teria implicação jurídica. A mídia até reportou que eu teria dado voz de prisão, mas isso não aconteceu. Então, Freire Gomes nega que tenha dado voz de prisão a Jair Bolsonaro nesse depoimento que ele prestou ao Supremo. Por isso, Paulo, aqui no comentário anterior eu disse que esse depoimento de hoje do general é demolidor, porque ele simplesmente não aceita aquilo que já está pronto. Ele não aceita o roteiro que o ministro Alexandre de Moraes tem pronto para condenar todo mundo ali nessa primeira turma do Supremo, né? Principalmente o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, por conta de uma farsa de um golpe que nunca existiu e que a sociedade brasileira já entendeu que aquilo foi um tumulto, uma catarse. Bom, Augusto, José Sarney veio a público nesse final de semana dizer que não teve golpe. Quem mais falta vir a público para dizer que não teve tentativa de golpe alguma? Então o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta manter esse castelo de areia de pé, mas ele vai desmontando. E o que chama a atenção, eu vou repetir, é a petulância, é a arrogância do ministro Alexandre de Moraes em dar bronca. Ele está conduzindo um depoimento. O ministro Alexandre de Moraes está conduzindo o depoimento. Ele está dizendo o que é que ele quer que seja escrito, que esteja ali. Bom, aí eu não sei mais qual outro papel dentro da nossa República, no ordenamento jurídico já não tem. Mas dentro da República, qual outro papel que o ministro Alexandre de Moraes pode ocupar? Ele já ocupa todos.
Agora, é isso aí. Perfeito. Era o que faltava para que ele assumisse também o papel de depoente. Ele quer o depoimento, aquele depoimento, e se o interrogado, o verdadeiro depoente, não conta o que ele quer ouvir, aí ele substitui a pessoa e apresenta a sua versão. Esse pessoal não sabe o que é golpe de Estado, nunca viu. Esse pessoal não, o ministro Alexandre de Moraes e os seus parceiros do Supremo. Ele nasceu, dá até destino também, repito, ele nasceu no dia em que foi decretado o AI-5. Ele não sabe o que é isso, ele tinha 10 anos de idade quando acabou a ditadura de fato. Ele nunca viu um golpe. E agora ele está achando que é isso aqui, é o golpe, ele acha que a democracia é a dele, né? Ele refez a democracia. O ex-comandante do Exército deveria retrucar com leituras de edições recentes do livro do Alexandre de Moraes. A hora que viesse uma conversa dessa, assim, um minutinho, o senhor disse no seu livro, na edição de 2014, o seguinte, agora o senhor está falando isso, como é que é? Quem é que está me interrogando? Quem é que está conduzindo isso aqui? Qual Alexandre de Moraes? Ainda que o depoente tivesse mudado de ideia, ele tem o direito de mudar. Sim. Isso, olha aqui, vou contar a verdade. Isso é rotineiro. Sim. Rotineiro, ele não sabe disso por quê? Porque é o promotor que só acusa. Já julgou alguém? Nunca. Nunca. Ele chegou lá virgem nesse tipo de julgamento. Ele era o cara que só acusava. Só acusava e sempre de forma espetaculosa. Isso foi dito num processo em que defendeu o réu um juiz da minha cidade, foi juiz de Itaquaritinga, Enio Bastos de Barros. Na época tinha como cliente o Paulo Maluf. Uma maravilha de desembargador. E ele fala, esse promotor aí convoca entrevista coletiva para dizer o que é a verdade, já naquele tempo. Imagine agora ele se considerando salvador da democracia brasileira. Diga, Silvio. Talvez nem todo mundo tenha se dado conta, mas... Está testando o Exército agora também. Pois bem. E talvez nem todo mundo tenha se dado conta do atual momento que o Brasil vive hoje, agora, metade de maio de 2025. Esse consórcio de poder, ele está ruindo. O consórcio de poder que foi instalado em Brasília depois da eleição de 2022, que foi programado e que assume com o Supremo Tribunal Federal como sócio do Palácio do Planalto, do PT e da Rede Globo, esse consórcio está ruindo. Nós estamos assistindo o desembarque da mídia, sobretudo. Tem uma perna podre nesse consórcio que é o governo está podre, não tem como. Nós vamos, infelizmente, para nós, pagadores de impostos, nós vamos terminar esse ano pior do que o ano passado e 2026 provavelmente pior do que 2025. Não tem como corrigir algo que é irremediável, não tem quadros, o governo não tem plano nenhum de governo. E agora o Supremo Tribunal Federal, que sustenta tudo isso, porque é um governo pendurado na toga, não é um governo pendurado no legislativo como deveria ser numa democracia constitucional e no que eles chamam em Brasília de presidencialismo de coalizão, embora com o PT é presidencialismo de corrupção. Mas não, é pendurado na toga. E agora a toga começa a sentir dificuldade para manter essa narrativa do golpe de pé. Então, eu acho que o consórcio está ruindo. De fato, vamos ver o que vai acontecer. Brasília, a gente nunca sabe, é como nuvem. Política é como nuvem, ela se movimenta. Já dizia Magalhães Pinto, que foi governador de Minas Gerais. Você olha, está de um jeito, depois você olha, está do outro. Mas fato é que, do jeito que começou em 2023, não existe mais. Ana, deixa eu passar para você, quero destacar mais